Olá, gente fina, elegante, sincera, como vão vocês? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Legal. Vamos continuar aqui com os nossos encontros, com a nossa disciplina, com as nossas aulas de Direito do Trabalho 1. Estamos ainda estudando alguns tipos de trabalhadores, confrontando ou não com a figura do empregado, analisando na relação de emprego o polo, digamos assim, ativo, aquele que trabalha, né, o trabalhador, o lado do trabalhador, configurado pelo empregado ou algum tipo de trabalhador não empregado, dentre todos que nós estudamos. Na verdade, a aula de hoje nós vamos estudar o último tipo, que é o trabalhador intermitente, regulamentado recentemente pela Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Depois do intermitente, ainda hoje, ainda no conteúdo dessa semana, já avançaremos no estudo da figura do empregador, o outro polo da relação de emprego, certo? Sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa aula. Esta aula é a nossa aula 7. Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui para você. Lembrando que já estudamos o estagiário, o eventual, o voluntário, o aprendiz, o avulso, o doméstico, o temporário e o prestador de serviço, da Lei 6.019 de 74. E hoje é dia de falar do trabalho intermitente. Com regulamentação dada pela própria CLT, então a regulamentação do intermitente foi dentro da CLT, não foi por lei esparsa, lei extraordinária. Em que artigos? Nos artigos 443, caput e parágrafo 3º, e no 452-A. O 443, na verdade, é o artigo da CLT que define contrato de trabalho, né, que trata do contrato de trabalho. Contrato de trabalho, num sentido amplo, que poderia se chamar também contrato de emprego, porque é o contrato que estabelece uma relação de emprego. Mas a expressão, ainda que pelo gênero trabalho, é a consagrada, inclusive, na lei, né? Olha aqui o 443, o que ele diz. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou, finalmente, para a prestação de trabalho intermitente. Interessante, né? Veja o contexto em que é inserido o trabalho intermitente, como uma modalidade de trabalho, uma modalidade mais do que de trabalho, uma modalidade de contratação, porque o artigo 443 está falando de contrato de trabalho e está classificando esse contrato em tácito ou expresso, verbal ou escrito, prazo determinado ou indeterminado, intermitente ou não. Você vê que o intermitente não tem nem o correspondente. O não intermitente seria o contrato de trabalho normal, digamos assim, de quem trabalha segunda a sexta, né, com habitualidade e tudo mais. Só uma análisezinha rápida aqui do 443. Então, o contrato de trabalho pode ser acordado tácita ou expressamente. Notem que eu posso até ter alguém como meu empregado de forma tácita. Eu não preciso sequer ter combinado, não houve qualquer ajuste de vontade entre as partes e o contrato de trabalho ainda assim se firmou. O expresso seria aquele: você quer trabalhar comigo? Sim, quero. Isso foi expresso. Não precisa ser escrito, né? O expresso pode ser verbal. Um contrato, quando você fala que ele é expresso, você não está necessariamente dizendo que ele foi escrito. Eu posso ter perguntado para alguém: quer trabalhar para mim como empregado? E ele fez assim, ó, né? Um sinal de positivo, que na maioria dos lugares que eu conheço significa sim, né? Uma aceitação. Se alguém fez assim, ó, ou falou né? Com a cabeça assim, também é uma sinalização expressa de aceite. Só que nem isso. Pode não ter havido sequer uma comunicação entre as partes. O fato de reconhecer o contrato de trabalho, o contrato de emprego celebrado, mesmo que tacitamente, é a chave para que, em demandas trabalhistas, em que se discute a natureza da relação, alguém foi contratado como autônomo, mas ele acha que ele trabalhou de forma subordinada e ele quer o reconhecimento do vínculo.
Se o contrato de trabalho só existisse, só passasse a existir de forma expressa, bastaria ao empregador ou ao reclamado daquela ação dizer: mas eu não combinei nada com ele. Prova que eu combinei alguma coisa com ele. Eu nunca falei para ele que eu queria tê-lo trabalhando para mim como empregado. E na ausência desse ajuste, dessa manifestação de vontade, a relação de emprego não poderia ser reconhecida, né? Mas, ainda que se vislumbrasse, se objetivasse, se tivesse a intenção de manter uma relação autônoma, mas no dia a dia a relação acabou se caracterizando como de emprego, e nós temos lá o artigo 9º, o princípio da primazia da realidade para resolver todo esse problema, não importa que a contratação originária era para ser autônoma. O problema é que ele trabalhou efetivamente como empregado. Então, ainda que não tenha havido esse ajuste expresso entre as partes, tacitamente a relação de emprego se caracterizou. Na medida em que começou a subordinar o trabalhador, a relação já era onerosa, havia pessoalidade, preenchidos todos os requisitos, tendo as partes manifestado expressamente a vontade ou não, o contrato de trabalho pode ser reconhecido. Isso que é interessante de entender a diferença do tácito para o expresso. E não é a mesma coisa que dizer verbal ou por escrito. Verbal ou por escrito, de todo modo, então, já houve a manifestação de vontade, pela fala ou na assinatura do contrato. Então, verbal, se o contrato é verbal ou por escrito, ele necessariamente é expresso. E aí sim houve uma manifestação de vontade, né? Seria uma outra classificação. Mas vale lembrar, então, e destacar que não é necessário ter um contrato por escrito. Um contrato de trabalho, em regra, não é escrito. Ele pode ser verbal, ou seja, ele não é solene, ele não é formal, ele não exige a forma escrita. Nós vimos alguns tipos de contrato que precisam ser escritos para ter validade. O temporário recém-estudado é um deles. Inclusive, no contrato tem cláusulas obrigatórias, como a que vai dizer o motivo pelo qual o temporário está sendo contratado, se é para substituir alguém do pessoal regular ou se é por conta de demanda, né, de serviço, ou ainda os direitos que o temporário tem, né, os direitos do trabalhador temporário devem estar discriminados no contrato também. Então, o contrato tem que ser escrito. Mas, em regra, as exceções são expressamente previstas. Então, quando tiver que ser escrito, atleta profissional, por exemplo, também a lei do atleta profissional prevê que o contrato deva ser escrito. Mas, num trabalho normal, não regulamentado por lei própria, o contrato poderá ser, inclusive, verbal. Ou nem isso, poderá ser tácito. Prazo determinado ou indeterminado, classificação dos contratos quanto ao prazo. Sabemos que a regra, em prestígio ao princípio da continuidade e tudo mais, é o contrato por prazo indeterminado. Então, as hipóteses de contratação válida por prazo determinado estão expressamente previstas em lei e somente nessas hipóteses é que o contrato poderá ter pré-determinação de prazo. E, finalmente, nos é apresentado o trabalho intermitente. O parágrafo 3º do 443 explica o que é intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, que são regidos por lei própria. Então, aqui eu já tenho bastante elemento para analisar, para entender o que seja o intermitente. Olha lá, considera-se o intermitente um contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação. Então, o legislador se preocupa desde logo em destacar que, embora, nós vamos ver logo mais adiante, o empregado não trabalhe todo dia, ou ele ainda possa até rejeitar uma proposta de trabalho feita pelo empregador, coisa diferente, né? Mas, de fato, isso acontece. Isso não implica em ausência de subordinação. Isso não faz com que deixe de haver relação de emprego entre as partes. Então, quando ele vem e diz,
Com subordinação é para dizer, é empregado, viu? Mesmo sendo um pouco diferente, ele é empregado. Então, a prestação de serviços com subordinação, não contínua. Deixa eu lembrar agora do requisito para eu ser empregado. O artigo 3º fala em não eventualidade. Não eventualidade. Também chamada de habitualidade. Não eventual, ou melhor, eventual, eu não sei se vem nem quando vem. Isso é ser eventual. Não sei se vou se virar e não se vai, e se virar não sei quando também. Não eventual, então eu sei quando. Eu sei que vem e sei quando. Ainda que seja uma vez por semana, isso é não eventual. Contínuo é mais do que não eventual. Contínuo é o conceito que aparece na lei do doméstico, que hoje objetivamente considera que é contínuo um trabalho realizado em mais de 2 dias por semana. Então, a continuidade pela lei do doméstico se dá nos trabalhos que se realizam em pelo menos 3 dias da semana. E o intermitente é alguém que trabalha com subordinação, mas de forma não contínua. Porque há uma alternância de períodos de prestação de serviço, ou seja, períodos em que o empregado trabalha, e períodos de inatividade, períodos em que o empregado fica esperando um chamado do empregador. E esses períodos podem ser em horas, podem ser em dias ou até meses. É o que está dito ali no parágrafo 3º. Independentemente do tipo de atividade, seja do empregado ou do empregador, ou seja, independentemente da atividade econômica do empregador e da função exercida pelo empregado, todas as funções e profissões, em tese, se compatibilizam com o trabalho intermitente, exceto, expressamente previsto aí, o caso dos aeronautas. Aeronauta é diferente de aeroviário, né? Eu trabalho lá no aeroporto, nas atividades de suporte, eu sou um aeroviário. O aeronauta é o piloto, o copiloto, né? Os comissários, o pessoal da tripulação, digamos assim. Esse pessoal tem jornadas diferentes, alguns, inclusive, eu não posso ter na minha escala número exato de pilotos e voos que vão partir de um determinado aeroporto. Vai que um piloto tem um problema, se acidenta no meio do caminho, tem um piriri ou qualquer coisa assim, eu tenho que ter uma reserva. Então, muitos pilotos são convocados e estão numa escala de trabalho para permanecer no aeroporto, tão somente para assumir um voo na impossibilidade daquele titular que está escalado. E esse tempo é um tempo remunerado para o aeronauta. A possibilitar a contratação de aeronautas como intermitentes seria deixá-los em casa sem receber nada e, na hora da emergência, falar: preciso de você, corre aqui no aeroporto e tudo mais. Isso precarizaria a condição dos aeronautas. Então, quando se viu a tramitação de projeto de lei tratando de intermitente no Congresso, os aeronautas fizeram lá um movimento para convencer os deputados e senadores a fazerem uma exclusão expressa da categoria deles da regulamentação do intermitente, certo? Com medo de tornar a situação deles pior do que a atual. Então, para que serve o intermitente? Você vai ver que é um trabalho muito diferente. Apesar de ser empregado e registrado, o empregador não tem obrigação nenhuma de chamar essa pessoa para trabalhar, e ela só vem trabalhar quando o empregador chama. Parece até algo muito mais próximo do eventual do que o não contínuo. O intermitente, ele não sabe quando e nem se o empregador vai chamá-lo para trabalhar. E o empregador não é obrigado a chamá-lo para trabalhar. O Brasil regulamentou de uma maneira esse trabalho e se pode utilizar aqui a expressão do contrato a 0 hora. Eu posso ficar um mês inteiro sem chamar o trabalhador e eu não devo nada para ele, nem um salário mínimo. Eu só vou pagar pelo efetivamente trabalhado. O objetivo era tentar aumentar o nível de formalidade de certos trabalhadores. Por exemplo, garçons que trabalham para bufês. Muitos são freelancers, né? São extras, que não são empregados dos bufês, porque o buffet, né, ele tem lá um quadro fixo de garçons que atende ali aquela festinha para 100 pessoas, para 200 pessoas.
Então, qualquer evento menorzinho ou de um tamanho médio, o buffet consegue suportar com a sua mão de obra própria. Mas aí ele tem uma festa de formatura, com 200 formandos, e aí multiplica pelo número de convidados, mais de 1.000 pessoas, ele vai precisar de mais gente. Normalmente, ele se vale da mão de obra de trabalhadores, né, autônomos, não empregados do buffet, que tem lá um contato, liga, fala, quer trabalhar no evento tal? Quero, paga pelo evento, paga pelo dia, acabou. Registrar como intermitente é tentar trazer esses trabalhadores para a formalidade. Fica bonito para o governo, ele faz lá a sua propaganda de que aumentou o nível de emprego, só que esse cidadão pode ser considerado uma pessoa empregada, mas que ganha R$0 por mês, né, se ele não for realmente chamado para trabalhar, e como intermitente ele não é obrigado, o empregador não é obrigado a chamar. Ele deixa lá como um banco de dados, né? Assim como ele tinha a listinha lá dos freelancers, agora ele tem os intermitentes. Eu não tenho visto muita contratação intermitente na prática, e acho mesmo que o brasileiro não vai acostumar muito com essa ideia de ter que registrar alguém para deixar ele parado em casa. E de repente, ter alguém como empregado e falar para ele, vem trabalhar no evento tal. Ele fala, nesse aí eu não vou não, porque eu não quero. E isso não ser uma insubordinação. Pô, esquisito, né? Mas é exatamente isso que vai acontecer. É assim que a coisa foi regulamentada. Por quem? Onde? Pelo artigo 452A. Notem que o trabalho intermitente do caput do 443, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, tudo inserido pela Lei 13.467, incluído pela Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista. A mesma lei, note aqui embaixo, que também disciplinou o 452A, que diz: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Olha aí uma exigência formal, que o contrato de trabalho, em regra, não tem. O intermitente também deve ser por escrito. E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. Olha uma exigência para esse contrato escrito. Tem que estar lá. Quanto custa, qual é o valor da hora de trabalho desse empregado. Esse valor de hora não pode ser inferior ao do salário mínimo ou ao valor da hora devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função num contrato intermitente ou não. Interessante isso. Então, o intermitente, embora não venha trabalhar todo dia, quando ele vier, ele tem direito de receber o salário hora que está contratado. E esse salário hora não pode ser menor que o mínimo, ou ainda, não pode ser inferior ao valor do salário, né, daquele recebido pelos empregados efetivos, por outros empregados que exerçam a mesma função que o intermitente vai fazer lá. Então, se tem um piso da categoria, a hora vai ser calculada pelo piso e não pelo salário mínimo. E como é que eu calculo a hora mesmo? Salário mensal divide por 220, você tem o valor da hora, nós vimos isso na aula sobre doméstico. Legal? Então, 452A caput me fala que o contrato intermitente tem que ser escrito, primeiro requisito, e deve prever o valor da hora respeitado o mínimo nacional, salário mínimo legal, ou o piso da categoria, ou quanto os empregados que ganham e exercem a mesma função têm de valor de salário hora. Como que o empregador faz para avisar o intermitente de que há trabalho? Ele haverá um evento, uma situação ali para ele se ativar, para ele trabalhar. Diz o parágrafo 1º, o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, eu tenho lá um intermitente contratado, registrei, está na carteira dele que ele é meu empregado intermitente. Eu não tenho obrigação nenhuma de chamá-lo, eu não tenho que pagar nada para ele enquanto ele não trabalhar. Mas apareceu uma oportunidade de trabalho, um evento em que eu vou precisar do trabalho dele. Eu, por qualquer meio de comunicação eficaz, faço uma convocação dizendo qual vai ser a jornada, e isso com pelo menos 3 dias
de antecedência em relação ao dia a ser trabalhado. Meio de comunicação eficaz, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça, enfim, qualquer coisa que faça o empregado entender que tem um trabalho para ele. Símbolo de morcego no céu, né? Que tem missão para ele para cumprir. Ótimo. Aí o empregado fica sabendo que tem um evento, que tem uma oportunidade de trabalho lá com o empregador. Diz o parágrafo 2º, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Então, empregador convoca empregado, empregado tem 24 horas para, ou melhor, 24 horas não, 1 dia útil. Convocou hoje, eu tenho 1 dia útil para responder. Por quê? Porque o evento é daqui 3 dias, se o empregador respeitou aí a lei no seu limite. E se eu falar que não vou, ele precisa ter tempo de reação para ir atrás de outro. E se eu não falar nada? O silêncio é recusa, ele vai atrás de outro. Só vai ficar combinado se você se manifestar e falar, tá bom, eu vou. Né? Aí ele vai saber que pode contar com você. Eu até aproveito aqui o parágrafo 2º, eu transcrevi lá do Planalto para mostrar algumas redações revogadas ou alteradas para explicar uma coisa importante para vocês. A Lei 13.467 entrou em vigor em novembro de 2017. Pouquíssimo tempo depois, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 808, aqui, ó, medida provisória 808 de 2017. Essa medida provisória inseriu inúmeros parágrafos, dispositivos na CLT relativos ao intermitente, tentando dar estabelecer uma disciplina mais detalhada desse tipo de relação. Porém, essa medida provisória, ela não foi apreciada. Ela não foi rejeitada nem aprovada, ela simplesmente passou o prazo dela. Veja a observação que está aqui, ó, uma vigência encerrada. Eu confesso que nunca tinha visto situação, ou não me recordo, né, que teve situação em que artigo de lei inserido por uma medida provisória receba a observação vigência encerrada, porque não foi nem aprovado nem rejeitado, simplesmente não apreciou a medida provisória, né? Deu o prazo dela, a medida provisória tem prazo, e passado o prazo para apreciação, ninguém se manifestou sobre ela. Então, essa medida provisória 808, ela estava em vigor na virada do ano de 2017 para 2018, valeu enquanto durou, né, com previsões que nós vamos ver algumas delas aqui, e depois a vigência se encerrou. Ora, uma vez que ela alterava ou acrescentava itens ao trabalho intermitente regulamentado pela Lei 13.467, com o encerramento da vigência dessa medida provisória, o que aconteceu? Os artigos que ela tinha alterado da Lei 13.467 voltaram a ter a redação original. Então, note, nesse caso do parágrafo 2º, olha, recebida a convocação, eu estou aqui nesse aqui, tá? Recebida a convocação, o empregado tem o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Você já conhece essa redação, foi a redação que nós analisamos, que é a dada pela Lei 13.467, originalmente. A medida provisória veio e falou, recebida a convocação, aqui, ó, o empregado terá prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumida no silêncio a recusa. Mudou alguma coisa? Mudou. 1 dia útil passou para 24 horas. Faz diferença? Faz diferença. Se eu convoquei hoje, às 15 horas, se o prazo é de 1 dia útil, o empregado tem até as 23 horas e 59 minutos de amanhã para responder. Se eu convoquei hoje às 15 horas e o empregado tem 24 horas para responder, ele teria apenas até as 15 horas do dia seguinte para responder. E se não respondesse, o silêncio era recusa, autorizando o empregador a ir atrás de outro intermitente para trabalhar para ele.
Mas a medida provisória não foi apreciada, a vigência encerrou. O que acontece? Voltou a redação da Lei 13.467, a redação da reforma original. Então, o prazo volta a ser de um dia útil. Lembra que agora há pouco, até por um ato falho, eu falei em 24 horas? Fui traído pela lembrança da redação dada pela medida provisória. Então, tudo o que a medida provisória falou sobre intermitente não vale mais, só valeu no período em que a medida provisória esteve em vigor. No final de 2017, virada para 2018, não mais que 60 dias, né, que era o prazo, que é o prazo legal aí, regulamentar de vigência da medida provisória. Certo? Então, muito cuidado, porque você pode ouvir por aí, não, eu fiquei sabendo que intermitente, se o empregador não convocar durante um ano, ficar um ano sem chamar, ele pode dar o contrato por rescindido, justa causa, rescisão indireta, alguma coisa. Isso era regulamentado pela medida provisória. Ah, o prazo é 24 horas. Não é 24 horas. 24 horas a medida provisória falou que era, mas a regra em vigor é resposta em um dia útil. Então, preste bastante atenção para não ser traído aí. O que veio da medida provisória, tem livro escrito na vigência da medida provisória. Provavelmente na nossa biblioteca tenha livros lá do início de 2018 escritos na vigência da medida provisória e que tiveram que considerar a regulamentação dada pela medida provisória, como o nome já diz, né, é provisória, não tendo sido aprovada, o que ela previa não serviu para mudar a Lei 13.467. Pois bem, então, um dia útil para o empregado responder ao chamado. Olha o parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. É aquilo que eu já disse lá em cima, mas vale a pena referir, né? No parágrafo 3º falava, é o trabalho que com subordinação é alternado em prestação de serviço, períodos de inatividade. Com subordinação. E ele se preocupa em dizer, o fato do empregado poder falar, não, nesse evento aí eu não vou, não, esse trabalho aí eu não quero fazer, que é super diferente. Nós não encontramos outra modalidade, né, de contrato de trabalho que possibilite isso, sendo o trabalhador empregado, né, havendo de fato a subordinação. Mas aqui é assim, e ele pode falar, não, não quero ir não, nesse aí eu não vou. Ou como dizem por aí, né, vou não ir. Eu vou não ir nesse aí, vou não ir. Isso não significa que ele não tenha subordinação. Isso não vai fazer com que se considere ausente a subordinação. Ao contrário, o parágrafo 3º, né, é expresso ao dizer que essa recusa não descaracteriza a subordinação que é necessária para reconhecimento da relação de emprego, e trabalho intermitente é relação de emprego. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Esse parágrafo 4º, ele tinha sido revogado pela medida provisória de 808. Então, você pode ouvir alguém que parou no tempo e não viu que teve alteração, falar assim, não, eu vi que não tem problema recusar o trabalho, aliás, acertar o trabalho e não ir, porque a multa que previa foi revogada, mas ela foi revogada pela medida provisória, que não foi apreciada, cuja vigência foi encerrada, portanto, isso não é exatamente repristinação, mas, uma vez que o comando legal vindo da medida provisória que revogava o parágrafo 4º do artigo 452A, instituído pela Lei da Reforma Trabalhista. Uma vez que o comando que o revogou deixou de existir no ordenamento, voltou a ter vigência esse parágrafo 4º. Olha só, aceita a oferta, quem descumprir sem justo motivo paga para o outro uma multa no valor de 50% da remuneração que seria devida. Era uma festa com 5 horas de duração, R$ 1.000
o valor do salário hora, belo salário, né? Vamos colocar aí só para um exemplo. Então, você ganharia R$ 5.000 naquela festa. Você falou, vou, claro que vou. Essa festa eu não perco de jeito nenhum. Chega lá, no dia do trabalho, o empregador vem e fala, chamei muita gente, não vai ter trabalho para você. Ou, a festa foi cancelada por causa do coronavírus. O coronavírus ainda vai ter uma discussão aí sobre a responsabilidade do empregador. Ou o contrário, o empregado não aparece para trabalhar. Estava tão feliz que ia ganhar uma grana que já fez um churrascão no dia da festa, ele ia trabalhar à noite, se embriagou e não aguentou trabalhar. O que acontece? Quem não aparecer para o trabalho, trabalhador, ou o empregador que aí frustrar a prestação de serviço combinado, vai pagar metade do que seria pago em relação àquele evento, àquele trabalho, como multa para a outra parte. Que o empregado, mas ele não trabalhou e vai receber? Ora, ele podia ter, como de fato pode, outros vínculos como intermitente, com outros bufês, com outros empregadores, e aí vieram ofertas de eventos para aquele mesmo dia, e ele já comprometido com você disse, não, eu não vou porque eu já vou trabalhar num outro evento nesse dia. E aí ele chega para trabalhar e não tem o evento. Ele vai ficar no prejuízo, não ganha aqui e deixou de ganhar lá no outro. Então, por isso, para uma segurança das partes, a multa no valor de 50%. Com a possibilidade de uma compensação em igual prazo, ou seja, dentro de um prazo de 30 dias, eu compenso essa multa. Como assim? No caso do trabalhador, deu furo, né? Não apareceu para trabalhar, ele deve para o empregador uma multa no valor da metade do que ele receberia naquele evento. Só que na outra semana já tem outro evento para trabalhar. O empregador não perdeu a confiança nele, deu uma chance, falou, você quer trabalhar no outro? Ok, vou. Então, legal. Aí no outro você vai ganhar X reais, você já pode compensar com a multa que você me deve. Aí eu te pago X reais menos 50% da semana anterior e tá tudo certo. Entende? É isso aí. Isso seria a compensação. É mais do ponto de vista do trabalhador mesmo que essa regra funciona, né? A regra de compensação em igual prazo. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, olha lá, expresso, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Então, duas informações. Primeiro, que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição. O que é o período de inatividade? Aquele tempo que o empregado está lá na casa dele esperando o telefone tocar, o WhatsApp apitar, fazer alguma coisa, e algum empregador ou intermitente ligar e falar, tem trabalho, tem evento. Esse período poder-se-ia dizer, né? O empregador, como tem a obrigação de dar o trabalho, se ele não dá o trabalho, o empregado estava lá à disposição. E o artigo 4º da CLT prevê que o tempo à disposição deve ser remunerado. Aqui não. O período de inatividade, então, não é considerado tempo à disposição, exatamente para que o empregador não deva R$ 1 pelo tempo em que o empregado fica na casa dele. Só paga pelas horas efetivamente trabalhadas. Ficou claro isso? Legal. E, por conta disso, como ele não está à disposição do outro, ele pode prestar serviço para outros contratantes. Esse trabalho intermitente talvez nos ajude a acabar com um mito muito presente aí no dia a dia, no mundão aí fora, em que as pessoas são mandadas embora, ou às vezes nem mandada embora uma empresa quebra, uma prestadora de serviço, simplesmente some, a pessoa não recebe verba rescisória, não aparece ninguém para dar baixa na carteira, ou seja, anotar a data de saída para provar na carteira de trabalho que aquele contrato foi encerrado. Aí essa pessoa vai procurar novo emprego, porque desempregada está de fato, embora no registro ainda conste um contrato de trabalho aberto, e muitas pessoas não admitem, não contratam essa pessoa dizendo, olha, eu não posso te contratar porque a sua carteira está aberta. A maldita carteira aberta. O que é carteira aberta? Carteira de trabalho que não teve anotação de baixa da data de saída do contrato anterior.
E aí as pessoas falam, não, carteira aberta não pode fichar. Carteira aberta não pode ser anotada, entendendo que ele ainda tem um outro emprego e que ele não poderia ter outro emprego. Dois mitos. Primeiro, não há problema de você registrar alguém com a carteira aberta. O intermitente agora ele vai poder ter 10 contratos, todos abertos, todos em vigor, porque ele vai depender da convocação de um ou outro empregador. Com o professor também é assim. O professor normalmente dá aula em mais de uma instituição, e aí em cada escola ele vai receber um registro na carteira, e ele ainda é empregado da escola A, foi registrado na escola B, ele tem 2 vínculos abertos, desde que o horário de trabalho numa e noutra seja compatível. Então, o intermitente deve nos ajudar, pelo menos, a acabar com esse mito de que carteira aberta não pode fichar. Pode sim, sempre pode. Não há problema nenhum. E o outro mito, né, que seria o da exclusividade para a prestação de serviço como empregado, que não é requisito previsto em lugar nenhum. E até por isso que a carteira aberta pode ser anotada, porque o contrato de trabalho ele não tem a característica da exclusividade, ou seja, eu poder ser empregado de um só e de mais ninguém ao mesmo tempo. Havendo compatibilidade de horário, é possível manter mais de uma relação de emprego. Ficou claro isso para vocês? Então, eu estou aqui já quebrando o mito de que trabalhador e empregado tem que ser exclusivo. Não. Para ser empregado, tem que ser uma pessoa física, trabalhar de forma não eventual, no caso intermitente, até eventualmente, porque não sabe quando vai chamar, onerosa, subordinada, com pessoalidade, alteridade, por conta alheia, né? Por conta de um empregador que me remunere. Não falei em momento algum aqui de exclusividade. Não é e nunca foi requisito para reconhecer alguém como empregado. Só trabalhar para aquele determinado e suposto empregador. Ficou claro isso? Então, inatividade não é tempo à disposição e eu posso trabalhar para outros contratantes. Parágrafo 6º. Tinha sido alterado e aí a medida provisória encerrou a vigência, volta para a redação original. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Prestou o serviço, fez o trabalho, o que ele recebe? A remuneração, o pagamento do serviço feito, respeitado o valor da hora de trabalho convencionado e nos limites da lei. Ele já recebe um valor a título de férias proporcionais com 1/3. Ele já recebe proporcionalmente o 13º salário. Tem até umas formulinhas prontas já, X% do valor trabalhado vai corresponder ao 13º salário. Ele já recebe em destacado, porque normalmente trabalha por hora, o repouso semanal remunerado e adicionais legais eventualmente incidentes. Trabalhou à noite, madrugada, ou adicional noturno, por exemplo. Tudo isso ele recebe já de imediato. Foi contratado, fez o primeiro serviço, ele já vai recebendo férias proporcionais. Férias proporcionais, né? Férias, valores a título de férias desde o começo. Como assim? Mas por que isso? Porque ele vai receber de forma muito desordenada. Talvez tenha mês que ele nem receba. Então, quando chegar a hora dele gozar um período de férias, essas férias já estarão pagas, proporcionalmente àquilo que ele produziu no período aquisitivo. É isso que vai acontecer. É muito parecido aqui com o avulso. O avulso, como presta serviço para múltiplos destinatários, aqueles para o navio que atracou no porto naquele dia, e para o outro navio, para o outro operador do porto, ele também recebe as parcelas já, e o avulso não é empregado, né, mas tem os mesmos direitos do empregado. Então, aí ele recebe também, a cada serviço prestado, já proporcionalmente, férias, 13º, repouso semanal e os adicionais legais. O recibo do pagamento, segundo o parágrafo 7º, deverá conter a discriminação desses valores pagos relativos a cada uma das parcelas.
Ou seja, discriminar item por item. Não se aceita, como não se aceita em regra em nenhum momento, né? O ordenamento não permite pagamento do chamado salário complessivo. Salário complessivo. O que é salário complessivo? Você dá um recibo para o trabalhador com um valor lá, R$ 5.000. Ah, 5.000, o que é isso aqui? Serviços prestados. Oh, trabalho do mês de outubro. E você não coloca ali o que é salário base, o que é hora extra, o que é adicional noturno, o que seria férias ou 13º, no caso do recibo aí de um intermitente. E aí o empregado fica sem saber se o cálculo está certo, porque ele não sabe exatamente a que título está sendo feito aquele pagamento. Então, para que o recibo seja válido, o pagamento seja válido, tem que haver a discriminação. Tem que discriminar as verbas. Eu brinco em mesa de audiência, quando vamos fazer a discriminação das verbas pagas num acordo, falo, doutores, pode discriminar à vontade. Aqui, discriminar é legal, né? Fazendo um paralelo com a discriminação racial e tudo mais, que é até crime, né? Mas discriminar a verba é legal e necessário. O parágrafo 7º, inclusive, exige, no caso do recibo de pagamento do intermitente. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado um comprovante do cumprimento dessas obrigações. O intermitente é um segurado da Previdência e ele também, como empregado que tem direito ao fundo de garantia. Esse empregador, ele não vai recolher o fundo e a Previdência a cada trabalho prestado, como o pagamento é feito discriminado com férias. Ele espera aquele mês acabar e ver tudo que ele pagou. Se for um serviço só, vai ser só aquele valor. Se teve 3, 5 serviços, vai somar tudo que foi pago a título de salário sobre esse valor, sobre este somatório, né? Somatório é palavra masculina, não é a somatória. Feminina é a soma, resultado da adição, né? Mas o somatório é masculino, não existe a somatória. Então, o somatório dos valores pagos a título de salário no mês é a base de cálculo para o recolhimento do fundo de garantia daquele mês e também para fazer o recolhimento previdenciário. Lembrando que fundo de garantia é o empregador que recolhe sem descontar qualquer valor do empregado, ao passo que previdência é o empregador que recolhe, mas ele desconta do empregado a cota do trabalhador, né? A cota empregado. Fique bem claro isso. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Fica estranho pensar em férias de intermitente. Imagina um intermitente que não foi chamado nenhuma vez durante um ano. O ano inteiro ele não foi chamado e agora vai, nossa, não trabalhei um ano, agora eu preciso de férias também, porque eu cansei de esperar, só se for, né, cansou de esperar. Então, fica estranho pensar em férias, mas ele pode ser um intermitente que trabalhou bastante, né, que a intermitência não foi tão longa, o tempo entre um trabalho e outro foi curto, e ele realmente está precisando trabalhar. Aí ele vai falar, olha, empregador, por favor, não me convoque para atividades no mês tal, porque eu vou gozar férias. Eu quero gozar férias. Ele vai receber alguma coisa nesse mês? Não. Porque essas férias ele já recebeu antecipadamente a cada trabalho que ele realizou. Então ele tem que ser organizado para não gastar esse dinheiro que recebeu a título de férias, porque no mês que ele ficar de férias, aí que ele não vai ganhar nada mesmo. Porque ele não vai ser convocado, porque ele pediu para ficar de férias. Eu fico pensando por que, inclusive, se prevê isso, porque não poderá ser convocado para prestar serviço. Mas ele pode falar que não quer ir. Ele se deu férias no mês tal lá, convocou, fala, não vou. Por que você não vem? Ah, porque eu acho que eu estou de férias, né? Porque não foi o empregador que deu férias para ele. Enfim, por intermitente fica, mas
Importante é saber que ele tem direito a férias e já as recebe antecipadamente a cada serviço prestado. E notem que daqui para frente eu tenho vários parágrafos inseridos pela medida provisória 808 e que, portanto, não valem mais, por isso que eles estão riscados. Note, o parágrafo 10, por exemplo, falava em parcelamento, cisão do período de férias em até 3 períodos. Isso deixou de ser previsto expressamente para o intermitente. Se bem que, por uma aplicação, então, das férias normais de todos os trabalhadores, também haverá a possibilidade do fracionamento. O parágrafo 11, por exemplo, falava na hipótese do período de convocação exceder um mês, o pagamento não poderia ser por período maior que 30 dias. Segue a regra geral também, que eu não posso deixar de fazer pagamentos pelo menos de 30 em 30 dias, se não for com periodicidade menor. Havia previsões ali sobre auxílio-doença desde o início da incapacidade, como acontece com o doméstico, por exemplo. Revogado. Revogado não, né? A vigência da medida provisória se encerrou. Havia aqui, olha, esse 452D não está valendo, presta atenção, não está valendo, está arriscado. Previa que, se decorrido o prazo de 1 ano sem qualquer convocação, contado da celebração do contrato ou do último serviço realizado, o que fosse mais recente, seria considerado rescindido de pleno direito o contrato. Seria considerado rescindido o contrato por uma inatividade do empregador. Não é hipótese de rescisão. O empregador pode ficar o tempo que quiser sem te chamar, que isso exatamente não vai ser motivo para rescisão do contrato. Por isso que o nosso contrato intermitente brasileiro é chamado de contrato 0 hora, contrato a 0 hora. Em outros países, há a regulamentação do intermitente, mas com a previsão de um mínimo mensal, para esse empregado ter alguma segurança, alguma previsão de valor com o qual ele possa contar durante um mês. Aqui no Brasil, o empregado pode ganhar zero num determinado mês, sendo empregado, né? E havia aqui outras coisas, por exemplo, o aviso prévio, previsto como necessariamente indenizado. Parece compatível, né? A única modalidade de aviso prévio compatível com o intermitente, acho que é mesmo o indenizado, porque aí eu falo, tá bom, você vai cumprir o aviso prévio trabalhando. E aí eu não te convoco nenhum dia no período de aviso prévio. Aí aquele aviso prévio que eu teria que ter pago pelo menos 30 dias, para quem trabalhou até 1 ano, ele vai virar zero, porque eu falo, tá, é trabalhado, mas não te chamo para trabalhar, você não vai ganhar nada. Pode ser uma jogada do empregador. Então, parece razoável pensar que, em relação ao intermitente, só valeria aviso prévio indenizado, como a medida provisória lembrou de dizer. Só que ela está silenciada pelo encerramento da sua vigência. Isso pode dar uma boa discussão lá na frente. E sobre intermitente, é o que nós tínhamos para tratar. Nós vamos voltar, mas num outro vídeo, esse daqui nós já vamos encerrar, para falar então de empregado. Por hora, voltamos para a tela cheinha, para eu dar um tchauzinho e falar até daqui a pouco para vocês. Até já!